Fiz uma apresentação breve dos assuntos que estão referente à nossa aula de hoje, né? É, tá aí, ó. Nossa aula de hoje, ela vai falar sobre geometria 1, claro, né? Mas o roteiro que eu coloquei aqui foi é, aula 1, vetores no plano, segmentos orientados. A gente vai ver como é que se dá isso, né? A aula 2, vetores no plano, operações propriamente ditas, por exemplo, soma, né? A gente vai ver que a subtração não deixa de ser uma soma de vetor e vai ver também a multiplicação de um número, de um escalar, por um vetor. Só lembrando que todos os vetores que estão aqui estão no R2, ou seja, estão no plano, tá? A aula 3 vai falar sobre reta e a dependência linear, no caso, descobrir se os vetores são LI, linearmente independente, ou LD, linearmente dependente. A gente vai descobrir como é que se faz essa construção, como é que se descobre que ele é LI ou LD. O livro é o livro de Geometria 2, que está exposto no SIGA, né? Mas o professor também já colocou no grupo. É só baixar, a gente vai seguir esse livro até o final do curso agora, tá? A terceira avaliação vai ser somente esse livro aí. Tem umas partes legais, tem umas partes não tão legais no livro, né? Mas vamos seguir. Vetores. Tem dois tratamentos que se completam os vetores. Quais os tratamentos? Primeiro, o geométrico. Segundo, o algébrico. Então, os dois vão caminhar provavelmente junto, né? Ou então, no livro, a grande maioria vai pedir a parte mais algébrica, né? A parte geométrica, apesar de ser geometria, né? Aí vai puxar mais para o lado algébrico, porque tem que fazer as continhas para poder fazer a aparição do geométrico, tá ok? A gente vai descobrir ver como é que faz. Então a grande vantagem da abordagem geométrica é possibilitar a visualização dos conceitos que são apresentados para o estudo e favorece o entendimento. Posteriormente, os mesmos assuntos serão abordados sob o ponto de vista algébrico mais formal e abstrato, a questão da abstração na matemática, tá ok? Do objeto matemático, que no caso é os vetores. Segmento orientado é determinado por um par de pontos, então você precisa ter dois pontos minimamente, né? Por dois pontos passa uma reta, ligando esses dois pontos, delimitando tem um segmento, né? Mas olha o que vai acontecer. Então, vou pegar um ponto A, aqui o ponto A, vou pegar um outro ponto B, aqui o ponto B, e vou ligá-los. Quando eu ligo eles, eu tenho essa notação, né? Então o vetor é AB, a gente diz assim, vetor AB. O percurso vai de A até B. É diferente do vetor BA, porque o BA ele vai começar no B e vai terminar no A. Isso é super, hiper, mega pau importante para fazer os cálculos lá na frente, tá ok? Devemos fixar e distinguir bem dois conceitos importantes. Quais são os conceitos importantes que destaco aqui? Um é a direção e outro é o sentido, tá? Todo vetor precisa de módulo, direção e sentido, tá? Grandezas vetoriais. Vocês vão ver no cálculo mais na frente. A direção de um segmento é dada pela reta que contém os dois segmentos. Tem a mesma direção quando as retas que os contêm são paralelas ou coincidentes. Então, dois segmentos são, desculpa, tem direção paralela quando as retas que o contém são paralelas ou coincidentes, ou seja ela mesma, né? Mas na frente a gente vai discutir também esse conceito aí. Então, a gente vai fazer agora a medida do vetor, né? Que é justamente o comprimento. Fixada uma unidade de comprimento, a cada vetor pode associar
um número real, que esse número real vai ser maior ou igual a zero. Então, no mínimo, ele é zero. Não existe esse comprimento negativo aí, tá bom? A esse vetor chamamos de... A esse número, desculpa, chamamos de comprimento ou módulo. E a denotação é duas barrinhas, tá? Então, aqui, nessa denotação que eu coloquei aqui no final, ó, tá aparecendo aí, ó. Você consegue ver? Significa módulo de V. Então, a gente vai denotar essas duas barrinhas com um Vzinho com uma setinha em cima, que significa vetor, né? Só o V com a setinha significa vetor, né? E com essas barrinhas significa módulo. O que é o módulo? O módulo é o tamanho do vetor, é o comprimento dele, ok? Então, para caracterizar um vetor, precisamos de quê? Precisamos do módulo. O que é o módulo? O número real. Então vai aparecer lá raiz quadrada de 2, 2, 1, 5, sempre ou zero, sempre números positivos ou zero. Nunca vai ser número negativo, ok? A direção é a reta suporte se dá pela reta suporte do segmento orientado que o representa, né? Mas lá na frente a gente vai descobrir também. O sentido, tipo, pode ser da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de leste para oeste, de leste para oeste, de norte para sul, de sul para norte, tá bom? Também segue orientações desse tipo. Pode ter sentido ascendente ou descendente, né? Tá ok? Mudando um dos entes acima, esses três entes, módulo, direção e sentido, tem que caminhar juntos. Se você mudar um módulo, ou seja, sair do número 1 para o número 2, você mudou o vetor, tá? Mudou o tamanho do vetor. Direção, você trocou a direção, né? Mudou o vetor. Sentido, você saiu da sua casa para a padaria, diferente da padaria para sua casa. Então mudou o sentido do vetor, ok? Então mudou, se mudou um desses três que estão em negrito, já era, mudou o vetor, tá? É isso que está escrito aqui, ó. Mudando um dos entes acima, mudamos o vetor. Vetores iguais ou equivalentes. Vamos ver como é que faz para vetores equivalentes. Dois segmentos orientados A e B e C e D são equivalentes. Não significa que eles são propriamente dito iguais. A gente já descobriu aqui na frente. É como se fosse uma equivalência, tá? Vamos lá, gente. Vamos desligar aí os microfones. Beleza. Dois segmentos orientados A e B e C e D são equivalentes quando tem a mesma direção. Então preste atenção, ele tem que ter essas três condições: mesma direção, mesmo sentido e o mesmo comprimento, ou seja, o mesmo módulo, né? Lembrando que comprimento não deixa de ser módulo. Deixa eu voltar aqui só para a gente poder visualizar. Então aqui comprimento ou módulo significa a mesma coisa aqui em vetor, tá bom? Beleza. Então os vetores equivalentes. Então aqui eu tenho os vetor, o ponto A, o ponto B. Aí eu crio um vetor que eu coloquei em vermelho, né? Tem um ponto C mais acima e um ponto D também mais acima. E tem um segmento de reta que vai de C até D. Esse vetor que está em vermelho, ele é equivalente ao azul, né? Por quê? Porque eles têm a mesma direção, mesmo sentido, e o comprimento não dá para medir aí, mas eu coloquei um comprimento igual, tá bom? Vetores colineares. O que é vetores colineares? Tem a mesma direção. Vetores que estão sobre uma mesma reta, claro, vai ter a mesma direção, né? Que é a direção daquela reta, beleza? Se eles estão em retas diferentes, eles não são colineares, né? Lembrando lá do alinhamento das aulas anteriores, né? Logo no começo das aulas de reta, a gente vai precisar muito disso de reta aqui, tá? Vetores coplanares. Coplanares quer dizer que estão no mesmo plano, tá? Então os vetores estão no mesmo plano. Então
esses dois vetores que eu coloquei bem aqui, eles são coplanares. Aí eu pergunto, eles são colineares? Resposta não, tá? Porque o A e B está em direção numa reta, certo? E o C e D está numa outra reta, desculpa, eles estão em retas diferentes, tá? Mas eles têm a mesma direção, tá? Dados dois pontos, vamos fazer agora o tratamento algébrico. Ó. Aqui vamos fazer o tratamento algébrico. Agora é que vai rolar as continhas, né? Dados dois pontos A e B no plano, determinamos o vetor. Então olha como é que se faz para achar o vetor. O vetor V é dado pelo vetor AB. O que é que eu faço? Em tese eu faço B menos A. Sempre o final menos inicial. Ok? Então, se eu fizesse ao contrário, AB, significa que eu tinha que fazer o A menos B, né? Desculpa, o BA. Tá ok? No plano. Então, preste atenção como é que faz. No plano, então vamos supor que o ponto A tem as coordenadas XA e YA. E o B é a mesma coisa. XB e YB. O vetor V, que é dado por AB, desculpa. Como é que se calcula as coordenadas do vetor? Você vai fazer a diferença de XB menos XA, separa a outra coordenada, né? YB menos YA, ok? Aqui é o seguinte, eu vou fazer um parêntese. Eu não fiz nenhum cálculo aqui, tá? Fiz só os slides, lá na frente a gente faz os cálculos. O vetor nulo do R2 é dado por 0, 0, ok? Eu vou representar ele pelo o 0 com uma setinha em cima. Então, o vetor nulo não é o 0. O vetor nulo do R2 é o 0, 0, tá bom? Tem que ter cuidado com isso. E chegamos na igualdade de vetores, né? Dois vetores são iguais se acontecer o seguinte: as coordenadas forem iguais. Então, tu tens um vetor U aqui com coordenadas x, y, e tens um vetor V com coordenadas AB. Então, para eles serem iguais, você vai ter que igualar o x com A e o y com B. Simplesmente. Tá ok? Próximo. Vetores no plano. O vetor U, que é dado por AB, é equivalente ao vetor V, que é dado por OP. Onde o O é a origem do sistema cartesiano, ou seja, o ponto 0, 0, né? E o P é o ponto XY qualquer. Como é que eu vou fazer isso? Pelo que a gente acabou de falar de vetores equivalentes, ó. Então, dado o ponto A, dado o ponto P, faço o segmento, né? Esse segmento é o vetor. A mesma coisa aqui, né? Você já tinha o vetor U aqui, né? Então, esse que está em vermelho é o V, e o que está em azul é o U, né? Ok? Beleza. Eles são equivalentes, pelo que a gente acabou de explicar ainda agora, né? Tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo módulo, ok? Isso aqui é muito comum fazer no GeoGebra. Acontece que os vetores todos ficam em torno do ponto O. Por isso que eu estou fazendo essa continha aqui, tá? Se você for fazer depois das contas, você vai descobrir que não vai aparecer o que está no livro, beleza? Vetores no plano. Então aqui você tem um eixo que eu chamo de eixo X. Aqui você tem um eixo que a gente chama de eixo Y. Daí surgem as coordenadas cartesianas, né? Aí aqui você tem um vetor propriamente dito, né? Então tu tens a projeção dele em relação ao eixo X, que vai ser chamado de um número X, né? Ok? E tem a projeção em relação ao eixo Y, que eu vou chamar de um número Y, ok? Então aqui, em geral, na matemática, um vetor do R2 é dado por... Então qualquer vetor que tu pensar do R2, ele tem coordenadas x, y. Onde qualquer ponto do R2 pode ser decomposto
Aí aqui um parêntese. Olha o que vai acontecer. Qualquer vetor xy ele pode ser escrito como parênteses x, 0 mais 0,x. Como esse x é um número, a gente ainda não falou sobre esses entes, mas lá na frente eu vou reforçar. O x ele é um número, então ele sai. Então x vezes 0 e o y também é um número, ele sai, fica y vezes 0, 1. O que é que isso significa? Que eu vou decompor o vetor xy. Mais lá na frente vamos explicar também. As operações de soma. O que é que diz as operações? Tem a soma e a multiplicação por escalar, tá? Então, o que é que diz as operações? A soma para vetores de mesma natureza, ou seja, de R2 com R2, soma-se componente com componente ordenadamente. Então, aqui eu tenho o vetor U, que tem as coordenadas x, y, e o vetor V, que tem as coordenadas AB. Então, se eu pegar o vetor U mais V, vai ser dado por quem as coordenadas? Você vai somar o x com o A e vai somar o y com o B. Ok? Multiplicação por escalar. Seja o alfa um número real, né? Seja alfa um número real e V dado por xy. Então, o alfa vezes V vai ser quem? O alfa multiplica todas as duas coordenadas, tá? Então, vai ser a coordenada do alfa V vai ser quem? Alfa x vezes, e alfa y, ok? Agora faz sentido fazer o que a gente fez aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Já que a gente tem as duas operações, a gente só tem essas duas operações até agora, tá? Já que a gente tem as duas operações, faz sentido fazer essa conta bem aqui que eu decompus, ó. Vou fazer agora o processo inverso. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Agora faz sentido fazer a conta, né? Qual conta? Se tu tens um x, que é um número real, e tens um vetor v, que é um zero, então x vezes v vai ser quem? O x vai multiplicar o 1 e o x vai multiplicar o 0. X vezes 1 dá o próprio x, e x vezes 0 dá 0, ok? Então o xv vai ser dado por coordenadas x e 0. Você vai andar só sobre o eixo x, entendeu? É isso que significa esse primeiro passo aqui. Se o y for um número real e tiver agora um vetor v que seja 0, 1, então o yv, pela mesma lógica, né, vai ser 0 vezes y e y vezes 1. 0 vezes y dá 0 e y vezes 1 dá 1. Ou seja, agora eu vou percorrer só pelo eixo y, né? Então, quando eu fizer a soma desses dois, então eu vou somar x mais 0, né, com o vetor x mais 0, com o vetor 0 mais y. Ora, pelo que eu acabei de explicar, soma-se componente com componente, né? Então, x do primeiro vetor com 0 do segundo vetor. X mais 0 dá x. E é para a segunda parte, 0 mais y. 0 mais y dá y. Então, o vetor xy pode ser sempre decomposto dessa seguinte forma que a gente fez aqui. Ok? Vamos ver a parte geométrica, né? Como é geometricamente a soma. Então, aqui você tem um vetor, que sei lá, você pode representar por qualquer letra, U ou V. Aqui você tem um outro. Você vai ter que seguir só a lógica da regra do paralelogramo, que eu não coloquei aqui, era para ter colocado. O que significa a regra do paralelogramo? Você vai fazer um tracejado paralelo ao azul aí, ó, tá vendo? Esse tracejado ele tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo módulo, ok? E você faz também um tracejado pro em vermelho aí, ó, ok? E você liga de um ponto a outro, ó. Quando você liga de um ponto a outro, você tem a soma, que eu chamei de S, né? Esse S aqui, por exemplo, pode ser o U mais V ou V mais U, tá? É indiferente aqui a soma, ok? A gente vai ver que a diferença não é
igual, a diferença muda, bom? Então a soma U mais V tá aqui, ele tá em preto, tá? Ele é a diagonal principal do paralelogramo, deu para entender? Ok. Então, dois vetores, paralelismo de dois vetores. Dois vetores são paralelos quando sua componente for proporcional. Que é isso, professor? Vamos ver. Se o U é XY e o V é AB, então U e V são paralelos quando um é múltiplo do outro, tá? Então o U é K vezes o V, ou seja, né? Se eu tenho que ele é K vezes o V, eu já sei fazer o K vezes V. O K multiplica quem? Fazendo as continhas, eu já fiz aqui direto, tá? Depois você faz na sua casa, ó. O K vezes V vai ser o quem? Ele vai ser o KA e o KB, confere? Aí você depois tem a igualdade dos vetores. Então, o X vai ser igual ao KA e o Y vai ser igual ao KB. Isolando o K, você chega nessa resposta que está aí, ó. Que o K vai ser quem? X dividido para A e o Y dividido para B. É o mesmo número, tá? Ele é o mesmo número. Para o R2, claro, né? Quando o vetor é múltiplo do outro, dizemos que eles são LD, linearmente dependentes, ou seja, um depende do outro, né? Estão sobre uma mesma direção, ok? E mais na frente vai discutir também a parte de LD, tá? Cálculo do módulo, importantíssimo aqui, ó, cálculo do módulo. Então, para o cálculo do módulo, você tem um ponto A de coordenadas xa, ya, tu tens um ponto B de coordenadas xb, yb. Aí a gente sabe que o vetor AB, que eu representei por V, é dada por quem? É dada por xb menos xa, né? Yb menos ya. Quando eu fizer o teorema de Pitágoras aí, ó, nesse triângulo retângulo que está pontilhado, então eu vou representar módulo de V é igual a quem? A raiz quadrada das diferenças dos quadrados aí, ó, ok? Isso daí, na verdade, é o teorema de Pitágoras, tá? Então, não esqueçam que isso aqui é o teorema de Pitágoras. Beleza. Se vier um caso específico, ó, faltou colocar aqui o módulo, não foi? Se vier o caso específico aqui, ó, só dado por xy em relação ao eixo, desculpa, a origem, né? Ao ponto P, só ponto P aqui faltou, lá em cima, xy. Então o vetor V, ele é dado por OP, né? Onde o O é a origem, tá ok? Então aí direto, não tem que fazer muita conta, teorema de Pitágoras de novo, né? Então, módulo de V ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu passar para o outro lado, o quadrado do módulo de V vai aparecer a raiz quadrada e aparece essa fórmula aí. Ou você grava como teorema de Pitágoras ou grava com essa fórmula aí, que é a mesma coisa, tá ok? Reta e dependência linear. Então aqui, se A é um ponto que tem as coordenadas A1 e A2, aqui eu já tirei do livro porque eu achei mais interessante como está lá. E B, B1 e B2 são pontos diferentes do plano, sabemos que há uma única reta que as contém. Claro, definição lá do Euclides, né? Por dois pontos passa uma única reta. Em termos de linguagem vetorial, que é o que a gente quer aqui, né? As condições de um ponto P, x, y para pertencer a R é dada pela equação vetorial. Olha que interessante. Então aqui eu tenho AP, o AP é igual a T vezes o AB. O que isso vai significar? Significa que o AP ele é dependente do AB e eles têm a mesma direção. Não se sabe se o sentido é o mesmo, vai depender do T, ok? Sabemos, que desenvolvendo esse daí,
eu posso fazer a conta depois para vocês, vai dar em que? As equações paramétricas da reta. Onde as equações paramétricas são dadas por quem? Lembrando que o vetor AB é dado por quem? Pelos pontos de B menos os pontos de A, né? Então, se eu for pensar aqui no x do vetor AB, vai ser quem? B1 menos B2, né? E o y vai ser o B1 menos A1, né, para o x. E para o y é B2 menos A2, que é isso que aparece na segunda equação aí, ó, tá? Essa parte que está no parêntese. Essa parte que está no parêntese, a gente pode representar tudo isso aí por um vetor AB, que é o próximo tópico aqui, ó, que ele chama de vetor diretor. Então, dado uma reta, um ponto inicial A1 e A2 e uma reta paralela e a reta é paralela ao vetor diretor, esse vetor diretor que dá a direção da reta, tá? Ele dado pelas coordenadas AB, então fazendo aquele mesmo cálculo aqui, agora só que com essas coordenadas, você obtém esse cálculo aqui, deixa eu só explicar, esse cálculo vetorial aqui, ó, do AP vezes T vezes AB, ok? De novo, se eu pegar esse que está em parênteses aqui em cima, chamar de A, lá no X, né? E esse que está em parênteses chamar de B, nesse que está Y, fica quem? X igual a 1 mais A vezes T. E Y igual a 2 B vezes T. É esse que aparece aqui, ó. Okay? Uma matriz 2 por 2 é um arranjo de 4 números dispostos ordenadamente da forma. Então aqui eu tenho a matriz AB e CD, né? Cada matriz associamos um número real que é chamado de determinante e que designaremos por det. Det, então matriz vai vir ou colchete ou parêntese, certo? E o det vai vir essas duas barras verticais, tá bom? Poderia vir sem a palavra det, só a barra vertical já significava que tem que fazer uma conta do tipo. Você multiplica as diagonais, né, os elementos que estão nas diagonais, então A vezes D, e subtrai dos elementos, da multiplicação dos elementos que estão na diagonal secundária. Então você faz A vezes B menos B vezes C. Deu para entender? Isso aqui vai dar um número. Esse número pode ser positivo, pode ser negativo ou pode ser zero. Aí depois a gente vai descobrir o significado desses números. Dois vetores U, que é dado por AB, e V, que é dado por CD, são LD, linearmente dependente, vírgula. Se somente C, acontece o que? Se o det, que é o A vezes D, menos B vezes C, for igual a zero. Então, se ele for igual a zero aqui, vou botar um pause, né? Se ele for igual a zero, eles são LD, beleza? E se ele não for zero, se ele for diferente de zero, ou seja, se ele for positivo ou negativo, eles são LI, linearmente dependente. O que é que significa ser LD? Eu já expliquei lá atrás que LD significa que um é múltiplo do outro, né? Então, um está na mesma direção do outro, é múltiplo do outro, ok? Aí com isso a gente vai chegar em posições relativas de retas. Paralelismo de retas. Duas retas no plano que possui vetores diretores LD. Então olha lá, tu tens duas retas, tu pega os vetores diretores das retas, né? Aí tu vai ver se eles são LI ou LD através desse cálculo, certo? Se você descobrir que o det deu zero, é porque eles são LD. O que é que significa? Se eles são LD, se o det lá deu zero, é que eles são LD. É C e somente C, tá? Se eles são LD, o det dá zero. Se o det dá zero, é porque eles são LD. Tá bom? Então, eles são paralelos, né? São paralelas e não tem ponto em comum ou são coincidentes. É a mesma reta com nomes diferentes, tá bom?
Reta com vetores L e I são necessariamente concorrentes, então vai ter um ponto em comum, né? Ok? Aí aqui acabou a apresentação, ok? Vamos fazer os exercícios. Deixa eu só pegar aqui a ferramenta aqui para a gente fazer as contas. No livro, vocês tentaram fazer algumas? Aqui, ó. No livro, eu já peguei só as partes dos exercícios, né? Então, por exemplo, vamos tentar aqui fazer essa questão. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer aqui a questão. Verifique os seguintes pares de segmentos são paralelos, são retas paralelas coincidentes. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer o vetor aqui para a gente poder entender. Então tu tens um ponto A, que é 0 e 2, e tens um ponto B, que é menos 2 e menos 2. Quem é o vetor AB? Pela lógica que eu acabei de falar, é quem? Você pega o x do B, que é menos 2, subtrai do x do A, que é 0, vírgula, você pega o y do B, menos 2, ou subtrai do y do A, que é 2. Deu para entender? Fazendo a continha, AB é igual. Essa conta aqui vai dar menos 2, vírgula. Essa conta aqui vai dar menos 4, ok? Se você quiser o módulo dele, então o módulo de AB é quem? É a raiz quadrada. Só tem que ter um cuidadozinho aqui, ó. As componentes elevado ao quadrado, tá? Nunca vai esquecer que todo número elevado ao quadrado sempre é maior ou igual a zero, tá? Então A elevado ao quadrado sempre é maior ou igual a zero. Nunca vai dar negativo, pelo amor de Deus. Então essa conta aqui dentro nunca vai dar negativo, ó. Então menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado, que dá 4. E 4 ao quadrado dá 16, tá? Eu já fiz o jogo de sinal, lembra que menos 2 ao quadrado, o que é? Isso é menos 2, que multiplica o próprio menos 2. Menos com menos dá mais. 2 vezes 2 dá 4, ok? Então o módulo de AB, ok? Vai ser dado por quem? AB em módulo é quem? Raiz quadrada de 20, confere aí dentro. Se você quiser dar um passinho a mais, você faz o seguinte, você decompõe o 20, né, por 2, dá 10, por 2, dá 5. Aqui você só dá uma agrupada, 2 vezes 2 vai dar 4. Então eu vou escrever o 20 como quem? Como 4 vezes 5, né? Então o AB, o módulo dele, do vetor AB é quem? É raiz quadrada de 4 vezes 5. Ora, raiz quadrada do número 4 é 2. A de 5 só Jesus sabe, ó. Então, AB em módulo tem esse tamanho, ok? O tamanho dele é esse aqui. Beleza? Tá ok? Gente, tem exercício pra caramba. Tem muito exercício. Eu aconselho a vocês a fazer os exercícios, né? Não é difícil, tá? Não é difícil.
Ah, tem um aqui que é bem interessante.